Então, senhores, bem-vindos a mais um vídeo técnico de Acronis Cyber Protect Cloud. Hoje nós vamos falar sobre backup seguro e restauração de dados, tá? Então vamos abordar os dois temas, como fazer o backup dos arquivos e como restaurá-los. E nós vamos ver aqui como é um processo bem fácil, né? Um processo bem simples e vocês, assim, verão que não há dificuldades para trabalhar com a ferramenta quando o assunto é backup e restauração, tá? Antes disso, a gente tem que tocar em alguns pontos que são bem importantes, né? Para que a gente entenda aí o funcionamento do backup do Acronis, tá? Bem como também como o Acronis, o Cyber Protect tem uma solução de segurança, vocês vão ver também a importância, por exemplo, de proteger os backups contra malwares, né? Por exemplo, no caso da ferramenta de backup em si, né? Vocês estão vendo que ela faz, a ferramenta ela cobre tanto backup de arquivos como backup de imagem completa, né? Então, backup de arquivos eu vou lá e defino, por exemplo, os arquivos que eu quero copiar, as pastas, defino a agenda, né, desses backups, defino o tempo de retenção, se vai ser criptografado ou não, enfim, tá? Então, ou se eu quero, no caso, como backup de arquivos ou pastas específicas, né, eu só quero, por exemplo, backup da máquina inteira, tá? Isso a gente vai ver melhor no console. E aí eu tenho essas duas formas, né? Backup de arquivos, onde eu copio todos os dados ali do disco da minha máquina, né? Seja do meu desktop ou do meu servidor, tá? E ele usa um processo de compactação e de duplicação que permite que o backup ele seja pequeno, assim, ele seja reduzido ao máximo, até para que você tenha uma economia, né, de seu espaço na nuvem e, claro, economia financeira, né? Você não pagar tão caro para ter seus dados guardados na nuvem da Acronis, tá? E isso é nativo da ferramenta, tanto a deduplicação como a compactação. E costuma ser mais interessante financeiramente, ou seja, mais barato do que outras soluções que temos aí no mercado. No caso do backup da imagem completa, você faz um backup, como o nome já diz, né? Você faz o backup da máquina por inteiro, né? Faz uma foto dessa máquina, né? Então garante aí a restauração em forma de bare metal, né? Aliás, restauração bare metal. E aí, o que é que acontece? Você pode, por exemplo, restaurar a imagem inteira da máquina, né? De repente você está fazendo backup de um desktop ou de um servidor e esse equipamento deu um problema e você precisa, por exemplo, restaurar o backup, a imagem dessa máquina em outra máquina física, você consegue fazer isso facilmente com a Acronis, tá? Ela simplesmente coloca lá a imagem naquela nova máquina e você vai ter lá o sistema operacional, os seus dados, os aplicativos, tudo funcionando corretamente sem precisar configurar nada, tá? E como a Acronis usa a tecnologia do Universal Restore, então você não vai ter problemas, por exemplo, de incompatibilidade de hardware, tá? Então esse formato de backup, né, de imagem completa, é para você usar em caso de desastre de dados, né? Você pode facilmente aí restaurar todas as informações para o novo hardware, né? Você também pode pegar essa imagem e transformar numa VM, tá? Se você quiser que ela, ao invés de você colocar numa máquina física, você cria uma máquina virtual a partir dessa imagem, né? Pode ser feito também, tá? Hospedando ali, por exemplo, no VMware. E outro ponto que a gente tem que ver aí, né? A gente tem que, para entender como funciona na questão do armazenamento, né? Então, a Acronis ele trabalha com armazenamentos flexíveis. Você pode ter, por exemplo, se você já tem uma solução de Azure, né, Google Cloud Platform ali, você tem IBM, AWS, você já tem esses serviços contratados, você pode usá-los. Tá? Você pode ir no Acronis, configurar lá no seu portal, na nuvem, para que esses backups, né, sejam enviados para esses serviços que você já tem contratado. Então, é nuvem com nuvem, a conexão da nuvem, digamos, do Acronis com a conexão da nuvem da Microsoft, com a conexão da nuvem do AWS para jogar os arquivos, né, jogar os backups para aquele repositório que você tem nesses serviços contratados. Se não, você pode usar, lógico, a própria infraestrutura da Acronis, né? Então você tem também aí, você pode armazenar seus dados na própria nuvem da Acronis. Ah, não tem o Azure, não tem o AWS, não tem problema. Então a Acronis tem vários data centers espalhados
pelo mundo e você pode guardar seus arquivos, pode guardar imagens de suas máquinas virtuais na nuvem da própria Acronis, tá? E aí a ferramenta também permite armazenamento de backup local, né? Ou seja, você pode configurar na própria plataforma que os backups eles sejam armazenados nos discos locais da própria máquina, né? Ou armazenar em unidade aí de rede, né? Seja NFS, seja CIFS, SMB, ou seja, se o seu computador, né, se o servidor ele tem acesso a um compartilhamento de rede, você pode no Acronis, lá nas configurações da nuvem, da rotina de backup, e apontar para que esses backups sejam armazenados naquela unidade de rede que você tem na sua empresa, certo? Então a Acronis ela permite você fazer digamos, esse misto aí, né? Por exemplo, você pode dizer que a máquina faça um backup de dados em um determinado horário numa unidade de rede, como ele faça também depois, em outro determinado horário, os backup dos mesmos dados na nuvem. Então você acaba tendo aí dois locais de backup, um na nuvem e outro na rede, né? E poder restaurar os backups de qualquer um desses pontos, tá? Claro que o backup em rede, como você vai estar com o equipamento na mesma, né? Os equipamentos no mesmo switch ali, mesma camada 2, então claro que a restauração vindo por aqui vai ser mais rápida, né? Ou até mesmo a restauração de arquivos que estão armazenados nos discos locais. E aí, por último, a restauração através da nuvem. Você segue aqui, por exemplo, o Acronis permite que você siga ali a regra de ter backups, né, cópias desses arquivos em mais locais, né? Apesar da nuvem ser muito segura, a gente sabe disso, que uma nuvem do data center do Acronis ela não vai falhar com você assim, mas você tem mais opções de armazenamento, disco local, disco e ali compartilhamento, né? Então você tem ali opções, né, para cópias espalhadas, vamos dizer assim, ok? Normalmente em outras ferramentas de backup, né, em cloud, você não tem isso, você só tem backup na nuvem, que já é muito seguro, a gente sabe disso, né? A gente tem várias plataformas aí de backup em nuvem, são muito seguras. Mas aqui o Acronis ela entrega mais opções, até mesmo pela questão, como eu falei, facilidade e mais rapidez na restauração de dados, por exemplo. Tá? Não que aqui seja lento, mas a gente sabe que aqui vai ser mais rápido a restauração de dados. Tá? E aí, por fim, recursos anti-malware estendidos. Né? O Acronis, tá? O Acronis Cyber Backup, ele tem uma tecnologia, né, chamada Active Protection, tá? Acronis Active Protection, que permite salvar os backups, ou seja, proteger os backups, na verdade, contra ransomware, né, CryptoJack. Ele usa inteligência artificial e machine learning, né, para proteger a aplicação do Acronis. Porque, por exemplo, além de proteger a aplicação, proteger os dados. Porque a gente sabe que hoje os ataques de ransomware, eles também procuram atacar os backups, né, para garantir que você não tenha como se recuperar. Então o Acronis ele usa essa tecnologia, Active Protection, para proteger a aplicação do Acronis, para que o malware não impacte nessa aplicação, como é que se diz, não impeça da aplicação de fazer backups, nem muito menos criptografe os arquivos, né? Ou seja, não faça alteração nos dados. Então é um backup seguro, tá? Um backup protegido. E tem mais, o Acronis ele permite, né, se você tiver a solução de anti-malware, do Cyber Protect, do próprio Acronis, se você tiver a solução habilitada, então ele faz essa casadinha, né, da função do Active Protection que já é nativo na ferramenta de backup do Acronis, com a parte anti-malware, que aí ele vai atuar, né, com a parte de análise ali usando inteligência artificial, né, detecção sob demanda, o Acronis Anti-Malware Engine, né, que qualquer malware pode ser detectado na nuvem ou local, ou detecção no acesso, né, então um motor comportamental ali que vai detectar ali um malware no acesso, tentando acessar os dados, tá? Ele faz integração nativa com o Security Center, tá? E tem mais, não é preciso necessariamente digamos assim, ter o Acronis Cyber Protect, tá? Vanildo, quer dizer que se eu tiver a solução de backup do Acronis e tiver um Kaspersky, por exemplo, ou tiver um
uma outra com Symantec, um Sophos, um Trend Micro, protegendo a minha máquina, eu consigo fazer com que o Acronis use também a parceria desses softwares para proteger os meus backups? Sim, tá? Então o Acronis ele consegue trabalhar em parceria com outras ferramentas para, além de usar o próprio Active Protection, ele também usar ali, interagir com as outras soluções para que você tenha ali um backup seguro, ok? Bom, então deixa eu entrar aqui na nuvem, né? Deixa eu entrar aqui no portal da Acronis para a gente começar a ver como funciona o backup, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, duas máquinas, né? Cyber Protection 1 e Cyber Protection 2. Aí, inclusive, deixa eu ver aqui, por exemplo, essa Cyber Protection 1. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Pronto, que é essa máquina virtual aqui, ó. Ok? Essa máquina virtual aqui, ela tem dados, né? O que é que ela tem? Ela tem uma pasta chamada, na verdade, não tem nada. Vamos para 2. É isso mesmo? É isso mesmo. Não, tá aqui, arquivos, perdão. Arquivos. Então tem arquivos, pasta 1, pasta 2, pasta 3. Beleza. Tá? E aí, claro que são exemplos, então são poucos dados. Lógico que se eu tivesse muitos arquivos, também o backup iria correr normalmente, bem como a restauração. Então vamos usar essa pasta arquivos aqui como exemplo, certo? Aí eu tenho aqui, né, a máquina Cyber Protection 1, que tem a pasta arquivos. Eu quero fazer backup desses dados, tá? Daquela pasta. Então o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui em planos, deixa eu dar uma olhada, tem um plano chamado servidores, que tem 2 dispositivos lá dentro, né? Inclusive, como vocês sabem, tem um vídeo técnico aqui no canal só explicando sobre plano de proteção, tá? Tem um vídeo técnico que eu mostro como criar o plano de proteção e explico o que tem dentro de um plano de proteção, a caixa de anti-malware, né, a caixa de backup, análise de vulnerabilidade, patch manager, entre outras funcionalidades do Acronis, tá? Então, sugiro que, se vocês não estão familiarizados com o plano de proteção, aqui mesmo no canal no YouTube, procura lá na biblioteca de vídeos que vocês vão ver justamente o arquivo, aliás, um vídeo, né, falando sobre plano de proteção. Então eu venho aqui em servidores e eu vou editar, né, esse plano de proteção aqui, eu vou editá-lo. Dentro desse plano de proteção tem um Cyber, as duas máquinas, né, a 001, Cyber 001 e a Cyber 002. Eu tenho uma proteção anti-malware, né, antivírus anti-malware do próprio Acronis, ali em tempo real habilitado na máquina. Tem uma avaliação de vulnerabilidades e gerenciamento de patches, ok? Só que aí eu não tenho o que? Backup, né? Então eu vou fazer o backup daquela máquina lá, né? Fazer o backup da pasta arquivos, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui em backup ativo, tá? E aí, ó, vou fazer o backup de discos e volumes, né? Eu posso fazer o backup da unidade inteira, né? Eu posso fazer backup da unidade inteira, como fazer backup de pastas. Aqui, como ele já está, como ele já tinha um plano de proteção configurado, como esse plano de proteção já tinha uma solução de backup configurado, ele meio que deixou aqui, mantendo ali no caso, somente essa opção, né? Ou seja, escolher só discos e volumes, tá? Deixa eu ver aqui, opções, é isso mesmo. Então o que eu vou fazer? Deixa eu sair desse plano de proteção, deixa eu criar um só para backup, que aí eu posso mexer nas outras opções ali, tá? Vou criar um plano aqui, vou chamar só de backups. Eu posso ter a minha máquina, ela pode fazer parte de mais de um plano de proteção, ou seja, eu vou criar um novo plano aqui chamado backup, né? Vou chamar um novo plano de proteção chamado backups e vou adicionar as mesmas máquinas, né? As mesmas máquinas nesse plano de proteção. Eu posso ter sim as máquinas em mais de um plano de proteção, porque num plano de proteção eu posso ter backup e no outro plano eu posso ter anti-malware, análise de vulnerabilidade, por exemplo. Como eu posso ter num plano, posso ter tudo. Então vai depender de como você quer configurar seus planos de proteção, de como você quer dividir, de repente. Você pode criar um plano de proteção chamado servidores só para a parte de anti-malware. Aí, se de repente você cria um plano chamado backup file server, só para fazer backup do file server, de repente você cria um outro plano chamado backup SQL, para fazer backup só de servidores SQL. Então você pode ter mais de um plano de proteção e colocar um ou mais computadores fazendo parte de mais de um plano de proteção, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, era isso que eu queria mostrar. O que fazer backup da máquina inteira, discos, volumes, arquivos de pastas, SQL Server, Exchange, né? Configurações do VMware, estado do sistema, tá?
Então eu vou querer fazer backup de arquivos e pastas, beleza? Então eu vou colocar aqui arquivos e pastas, e aí eu quero fazer justamente o seguinte, eu quero fazer aqui backup da pasta C arquivos. Aí você vai perguntar, sim, outra coisa, eu posso colocar aqui outra regra, dados, por exemplo, e assim ir colocando novas regras, tá? Eu posso colocar inclusive de Linux, tá? Pastas de Linux. Se você tem agente do Acronis instalado em máquinas Linux, você pode colocar aqui também os caminhos, tá? Então eu posso colocar aqui dados, enfim, caminho de Linux e assim vai. E aí você vai perguntar, mas Ivanildo, se eu colocar aqui, por exemplo, uma máquina Windows, aquela máquina Windows Cyber Protect que tem essa pasta arquivos, mas a outra não tem. Não vai dar um problema? Tipo, se eu colocar as duas máquinas dentro desse plano de proteção, não vai dar um problema o Acronis vai tentar fazer o backup e não vai achar e vai dar erro? Não, não vai dar problema. Ele vai simplesmente fazer o seguinte, ele vai para a máquina que tem, para as duas máquinas, né, naquele horário agendado, tentar fazer o backup, e aí ele vai na máquina 1, vê que tem uma pasta C arquivos e copia. Ele vai na máquina 2, vê que não tem uma pasta C arquivos e ignora. Ou seja, não vai acontecer um backup. E nem também não vai dar erro. Tá? Assim como se eu colocar, por exemplo, aqui dos pontos dados, ou se eu colocar aqui um caminho de Linux, mesmo esquema. Então ele vai buscar o que está programado aqui. Onde ele encontrar, ele vai copiar. Então se ele encontrou aqui em um servidor e esse caminho em outro servidor, então ele vai copiar do primeiro e vai copiar do segundo e vai armazenar os backups normalmente lá na nuvem. Se eu colocar aqui um barra home aqui de Linux, ele vai atrás né, o agente ele vai atrás da máquina Linux, vai procurar a barra home e vai fazer o backup, tá? Então eu posso até inclusive manter assim. Então ele vai encontrar só isso aqui, ó. Vai fazer backup só disso aqui, tá? Então vou dar um OK, ó. Beleza? Aí o backup ele vai ser de segunda a sexta, né? Vou colocar aqui de segunda a sexta. Ou posso colocar todos os dias, né? Se eu tenho alteração de dados diariamente, eu posso colocar todos os dias, né? E aí sempre às 22 horas, por exemplo, tá? Beleza? Então eu posso fazer backup semanal, diário, toda hora, né? Que é um backup contínuo, né? Então ele vai ficar ali constantemente fazendo backup. Constantemente fazendo backup. O que faz com que você tenha o backup mais atual possível, né? Se você tiver um problema com a máquina, perdeu aquela máquina lá, então você vai ter o backup mais próximo possível antes da máquina apresentar o problema. Mensal, né? Opção sempre incremental, sempre completo semanal, incremental diário, você pode colocar assim, mensal completo, diferencial GFS, personalizado. Então, por exemplo, se eu colocar completo semanal, incremental diário, já tá, ele vai escolher um dia para fazer o backup completo, né? Ele vai escolher um dia para fazer o backup completo, e aí ele vai escolher um dia para fazer o backup completo e o restante ali, no caso, incremental, né? E aí você vai colocar aqui, por exemplo, mesmo esquema aqui, as tarefas, né? Aqui todos os dias, certo? Você vai colocar aqui, mesmo esquema lá, né? Tá aqui 10 horas, por exemplo. 10 horas da noite, né? Beleza? E aqui está a agenda por tempo, né? De acordo com o tempo do último backup, quando o usuário fizer logon no sistema, quando o usuário fizer logout no sistema, na inserção do sistema, então, enfim, você pode colocar aqui na agenda, usar essa opção aqui de agenda por tempo, ou então executar o plano dentro de um intervalo de datas, que aí você pode dizer aqui, ó, né? Você pode dizer aqui o período, né? Ou seja, vai ser de março a agosto, né? Do dia 1º de março, por exemplo, ao último dia de agosto, por exemplo, tá? Então, é um backup ali, digamos, temporário, né? Um backup que você vai ficar executando só por determinado período, ok? E aí, depois daquele período, né, os backups vai deixar de funcionar, tá? Se você vier aqui, por exemplo, colocar sempre incremental, né, arquivo único, porque aqui no caso do completo semanal com incremental diário, ele vai criar 2 arquivos, mas quando você coloca incremental arquivo único, ele vai criar um único arquivo. Você vai definir aqui no mesmo esquema, né? Vai colocar lá a data e o que é que vai acontecer? Ele vai fazer um backup full. O primeiro backup, claro, ele vai fazer full, certo?
vai fazer o backup completão, e aí depois ele vai ficar fazendo backups incrementais, tá? Ele vai ficar fazendo backup incrementais e alimentando ali um único arquivo, tá? E aí aqui eu posso colocar, por exemplo, impedir o modo de adormecer, né? Ou seja, impedir que a máquina hiberne, se a máquina estiver desligada, executa as tarefas na inicialização da máquina, ou seja, se a máquina estiver desligada e ele não conseguir fazer o backup, na primeira vez que ela for ligada, né, no momento seguinte que ela for ligada, ele vai começar o backup, tá? Quando ele perceber que a máquina ligou, o agente vai dar a informação, né, para o portal do Acronis, né? Vai chegar lá na nuvem e dizer, ei, a máquina ligou, aí ele vai pegar e fazer o backup que não foi feito no agendamento, né? Acordar o modo de adormecer, ou seja, se a máquina estiver lá hibernando, ele vai lá e dá uma acordada, né? Chegar lá na máquina, o agente vai lá e acorda o sistema operacional para fazer o backup, tá? E aqui algumas informações sobre condições de uso, você pode estar vendo aqui com mais detalhes depois, certo? Como, por exemplo, no iniciar, se estiver conectado à rede de segurança, a rede seguinte, né? No caso, Wi-Fi, economizar energia de bateria, se for carta notebook, entre outras coisas que vocês podem estar vendo aqui. Beleza? Então, eu vou deixar nesse aqui, sempre incremental, agendado por tempo, né? Ou de acordo... agendado por tempo, é isso mesmo, deixar do jeito que está aqui, porque senão eu iria colocar no desligamento do sistema, inicialização, né, quando o usuário fizesse log off, log on, então é agendado por tempo, ou seja, seguir o que está aqui no calendáriozinho, tá? Então, o que mais que eu vou fazer? Eu vou dar um concluído aqui, e todos os dias 22 horas, tempo de retenção, eu quero guardar esse backup por quanto tempo? Eu quero guardar por 3 meses, tá? Ok, eu quero um histórico de 3 meses, 4 semanas, 10 dias, por exemplo. Quer aumentar? Você aumenta. Quer botar um ano? Bota um ano, 2 anos, 3 anos. Quer ter um tempo de retenção de semanas? Mais semanas? Você pode colocar aqui. Mais dias? Eu quero ter um tempo de retenção de 60 dias. Eu quero ter 60 dias de backup. Se eu quiser recuperar, por exemplo, um backup do 45º dia, eu tenho essa opção aqui, na hora da restauração, tá? Então é só você ajustar aqui o tempo de retenção de acordo com o que você quer. Eu preciso guardar 5 anos de backup. Você guarda 5 anos de backup, tá? Enfim, quero guardar 30 semanas, você guarda 30 semanas e assim vai. Você faz os ajustes aqui de acordo com sua necessidade de retenção, né? De acordo com a política de retenção que você achar melhor para os seus dados, né? Para sua empresa, tá? Criptografia, eu posso colocar, né? Especificar uma senha para criptografia, né? E aí aqui eu tenho que definir uma senha que eu não posso perder, tá, pessoal? Então se eu botar aqui uma senha que eu recomendo, inclusive, para ter um backup mais seguro, né? Na hora que você for definir aqui a senha da criptografia, ok? Você guarda essa senha direitinho, bota num cofre de senhas, tem a cópia dela aí nos seus locais seguros, para que você não seja impedido de restaurar os backups, tá? Porque se você perder, na hora que você for restaurar, ele vai pedir essa senha. Se você não souber, né, que é a senha da criptografia, você não vai conseguir restaurar seus arquivos, tá? Eu vou desativar aqui por enquanto. Opções de backup, tem aqui algumas opções, né, que é limitar o número de backups em execução simultânea, né, para duas máquinas virtuais, eu posso aumentar aqui. Iniciar todos os backups exatamente como agendado, tá? Então, aqui faz uma limitação, você diz, faz 2 máquinas por vez, né? Mas se você disser iniciar todos os backups exatamente como agendados, significa que o quê? Se você tiver backups agendados em 10 máquinas na sua rede, ele vai executar os backups nas 10 máquinas, tá? Então, você pode, dependendo do seu link de internet, você pode comprometer um pouco. Então, se você quiser fazer uma limitação de backups simultâneos, né? Então, você pode botar aqui, não, faça aí backup de 2 em 2. Tudo bem que todas começam às 10 horas, mas faça aí de 2 em 2, certo? Ele vai fazer 2, daqui a pouco vai fazer 2 e assim vai. Então vou colocar aqui, iniciar todos os backups exatamente como agendado, até porque eu vou fazer um backup só. Então tem alertas, né? Gerar alertas nas seguintes condições. Não houve backup bem sucedido durante um número definido de dias consecutivos. Ou seja, por exemplo, se um dia ele não fizer o backup, ele me avisa, né? Esse alerta ele vai disparar para você por e-mail, tá? Então, falhou o backup em um dia, ele já vai alertar. Além de alertar, né, por e-mail, você vai também ver isso aqui no dashboard, ver aqui no painel, ele vai mostrar ali, por exemplo, os backups que falharam, tá? Então, backup semanal, no caso do backup semanal, sabe? Lembra do completo, né, daquele completo?
semanal, então você vai definir aqui, ó, tá? Você vai definir aqui, o completo semanal vai ser sempre na sexta-feira. Então ele vai fazer aquele backup semanal e o restante incremental no restante dos dias. Então você vai ser aqui, tá? Comandos que podem ser executados, né? Depois aliás, pré-post, de captura, né? Comandos que podem ser executados pré-post e assim vai. Condições para início de tarefa, você pode colocar aqui algumas condições. Desempenho, janela de backup, envio de físico de dados, não é o caso, né? Filtro de arquivos, que aí você pode filtrar, né? Vai dizer aqui, ó, não pode passar, não faça backup de vídeos, não faça backup de músicas, não faça backup de arquivos que não são importantes. Então você vai colocar aqui, né, do jeito que está aqui no exemplo, ó, o caminho, ou então asterisco ponto, a extensão, ou tipos de arquivos, ponto, a extensão, né? Assim, arquivos que começam com a letra F, interrogação, ponto, extensão, e assim vai, tá? Então aqui você vai filtrar, né? Fazer backup somente desses arquivos que coincidem com esses critérios, ou não fazer backup desses arquivos que coincidem com esses critérios. Então você vai dizer aqui, faça backup só de doc é XLS, tá? Ou então não faça backup de vídeo, não faça backup de música, tá? Então você pode fazer isso aqui. Isso aqui você pode estar vendo com mais detalhes, né? Ao usar a ferramenta, lembrando que você pode fazer um trial, tá, pessoal? Vocês podem entrar em contato conosco e fazer um trial da ferramenta aí 30 dias para vocês usarem, brincar à vontade, colocar aí, proteger 2, 3 máquinas ou mais e ver se a ferramenta atende a demanda da empresa de vocês, e aí nesses 30 dias de uso vocês avaliam com tranquilidade, né? E aí vocês vão poder ver isso aqui com mais detalhes, tá? Concluído, então, beleza? Backup tudo agendado, bonitinho, né? Não, essa parte aqui, como eu tô criando um novo plano de proteção, né, que eu chamei de backup, justamente porque eu precisava alterar isso aqui, e eu não conseguia alterar no plano de proteção anterior. Então eu vou fazer o seguinte, no plano de proteção anterior eu já tenho o que? A parte de anti-malware e análise de vulnerabilidade, né? Então isso aqui eu vou atuar só com backup, tá? Isso aqui também aqui é importante, quer ver? Eu vou tirar a proteção anti-malware aqui, né? Aqui filtragem de URL, não vou usar também, eu já tenho isso habilitado, por exemplo, no outro plano, ou então porque eu já tenho um Next Generation Fire na minha borda de internet que já faz isso. A avaliação de vulnerabilidade também não vou precisar, porque eu já tenho isso no outro plano, né? Então, com todos os dispositivos também não, porque eu já tenho no outro plano ou em outra ferramenta. Isso aqui também se encaixa no seguinte, eu vou habilitar só backup e não vou habilitar as soluções de segurança. Se encaixa, por exemplo, no caso de que eu já tenho uma solução de anti-malware. Eu tenho lá um Kaspersky, eu tenho lá um Symantec, né? Eu tenho lá um Sophos, enfim, eu tenho lá qualquer outra ferramenta, Trend Micro, e eu não vou me desfazer dessa ferramenta. Para mim, do Acronis só me interessa o backup. Então você cria só o plano de backup, faz os ajustes aqui do plano de backup, tá? Direitinho, e desabilita essas funcionalidades, tá? Deixa todas essas funcionalidades habilitadas, né? E claro, você não vai ser cobrado por elas, né? Você vai ser cobrado somente pelo backup, pelo que você consumir em nuvem, né? O que você armazenar na nuvem, tá? Beleza? Então aí eu vou adicionar os dispositivos que vão fazer parte dessa rotina de backups, tá? Eu vou adicionar aqui dispositivos, e aí eu vou chamar esses caras aqui, ó. Vou chamar logo os dois, botar essas duas máquinas, apesar da pasta arquivos eu ter só aqui, né? Mas eu posso colocar as duas lá, tá? Poderia colocar só uma, mas vou colocar as duas, e ele vai fazer backup somente dessa pasta arquivos no Cyber Protect 1, que é aliás, 001, que é onde tem, né, essa pasta arquivos aqui, tá? Então, essa não tem e ele vai simplesmente ignorar, beleza? Então, eu vou criar. Criei aqui, ó, beleza, show, beleza. Então, eu tenho as minhas máquinas fazendo parte de dois planos de proteção. Um que é voltado para anti-malware, né, a parte ali de proteção, ali, a análise de vulnerabilidades, entre outras soluções de segurança, e aqui só para backups, tá? E aí, se eu venho aqui, por exemplo, em dispositivos, né? Então, se eu ver aqui, por exemplo, em dispositivos, eu tenho aqui esse cara, né? Esse aqui é o Cyber Protect 1, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Ó, aqui, né? Último backup, isso aqui já é um histórico antigo, tá? Então, o próximo backup será justamente hoje, às 22 horas, e aí ele tem backups, né? Ele está fazendo parte dos planos, que é backup e servidores, tá?
Beleza? Aí pronto, agora é esperar, né, o backup ser executado, certo? Depois que o backup for executado, a gente faz o quê? A gente faz a restauração, né? Se você clicar aqui, por exemplo, em máquinas com agentes, tá aqui as duas máquinas do mesmo jeito, né? CyberFit Score habilitado, bonitinho, tá? Tá aqui a Cyber Protection 1. Esse carinha aqui de recuperação que a gente vai usar daqui a pouquinho, tá? No momento do backup. No momento do backup não, né? Quando a gente for fazer a restauração. Então, se eu, por exemplo, clicar aqui, se eu quiser fazer o backup agora, né? Não quiser esperar o agendamento, eu posso dar 2 cliques na máquina, por exemplo. Ele vai abrir aqui a janelinha, né? Da máquina em questão. E eu posso vir aqui, ó. Ele tem um backup agendado, né? Eu posso dizer executar o backup agora, tá? Aqui, ó, executar agora, tá? E aí ele vai executar o backup na máquina nesse exato momento e quando ele concluir, a gente vai fazer o teste de restauração. Beleza, backup executado com êxito, né? Aqui o backup foi feito, beleza? Então nós vamos restaurar. Então para restaurar, eu faria o seguinte, só fechar aqui, ó. Vou aqui na mesma máquina, né? Clico nela aqui, ó, recuperação, tá? E aí eu tenho um backup aqui para restaurar, beleza? Essa máquina, né, no caso o backup foi feito de que pasta, né? Foi feito dessa pasta aqui, arquivos, né? Então, vou pegar essa pasta arquivos aqui, ó, e vou apagar. Vocês vão ver que o processo é bem simples, né? E aí eu vou pedir para recuperar, ó, recuperar arquivos e pastas. Venho aqui na unidade C, né? E vou pegar essa pastinha aqui, ó. Vou recuperá-la, tá? Eu posso recuperar ela na própria máquina, como eu posso recuperar em outra máquina, tá? Ah, eu perdi essa máquina aqui, deu um problema lá, um servidor, eu perdi, era a máquina virtual, não tinha backup dela, ou era a máquina física, e agora? Eu quero recuperar os arquivos. Não vou poder colocar no local original e tal, porque a máquina não existe mais. Então eu posso pegar e dizer o seguinte, ó, recupera lá em Cyber 2. Eu tenho uma outra máquina, ou tenho outras máquinas na minha rede que tem um agente do Acronis. Se essas máquinas tiverem espaço suficiente em disco, né? Se alguma dessas máquinas tiver espaço suficiente em disco, só selecionar e ok. E aí eu vou recuperar todos os meus arquivos no HD daquela máquina que tem um agente do Acronis instalado, tá? Então eu vou estar recuperando, por exemplo, nessa outra máquina aqui, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu trazer ela para cá também, ó, vou nessa outra máquina aqui, ó, certo? Que tem uma pasta dados, mas não tem a pasta arquivos, né? Então vai ser recuperado nessa máquina. Deixa ele carregar aqui, né? Que ele está lendo ali as informações do agente da máquina. Se o agente tiver atualizado direitinho, tá atualizado. Então tá aqui. Então eu vou colocar o local original, então ele vai jogar lá em C dessa máquina, porque ele fez backup na unidade C da máquina anterior, ó, Cyber 001, unidade C, então ele vai jogar dentro de C de Cyber 002. Se você quer jogar em outra pasta, em outra unidade, é só vir aqui em local personalizado e você procura, se vai ser na unidade D, na unidade F, entendeu? Se quiser colocar em outra pasta, você pode personalizar. Mas eu vou pedir para ele colocar no original e iniciar a recuperação, né? Substituir os arquivos existentes, substituir um arquivo existente caso seja mais antigo, né? Se for o caso, como não existe nada lá, então nenhum desses casos vão, vão se aplicar, tá? Então eu posso colocar qualquer um aqui. Então, mas se fosse o caso, já existe uma pasta de arquivos lá, então substitua somente arquivos mais antigos, né? Não substitua nada, né? Tá? Ou substitua tudo. Se necessário, reinicie a máquina, que não é o caso também, ele não vai reiniciar para isso, tá? Então, vou dar um prosseguir aqui, né? Numa restauração de arquivos, ele não vai reiniciar a máquina. Então ele vai começar a restaurar os arquivos dentro da máquina Cyber 002, tá? Veja aqui o processo. Então tem que aparecer lá no unidade C dessa máquina, tem que aparecer uma pastinha arquivos, né?
4%, terminou. Então, se eu for lá na máquina, dá um refresh aqui. Já está, na verdade, não precisa nem dar refresh. Aqui, ó, arquivos. Arquivos restaurados com sucesso. Eu trouxe aí meus arquivos de volta, né? Só que restaurando em um outro computador, em outro servidor, tá? Mas eu quero restaurar aqui, né? A máquina já está ok. Então, tá com a gente lá? Tá instalado o agente do Acronis? Tá instalado. Beleza, então, mesmo esquema. Vou usar o processo de recuperação. Vou abrir aqui a unidade, né? E aí eu vou pedir para restaurar na máquina de origem, na máquina original, certo? Já restaurei lá na 2, né? Na Cyber 2, agora eu vou restaurar aqui na máquina 001. Aqui arquivos, recuperar. Nesse caso eu não faço nenhuma alteração, né? Eu vou deixar aqui local original, não vou fazer nenhuma alteração em opções de recuperação, nada. Então é só esperar ele finalizar aqui, terminar de carregar para me clicar no botão e iniciar a recuperação, tá? Beleza, iniciar a recuperação no local original. Como a pasta também não existe, então tanto faz aqui. Prosseguir. Então a pasta vai ter que voltar aqui para CyberProtect não, Cyber 001 é o nome da minha máquina. Vai ter que aparecer aqui em arquivos, beleza? Perdão, vai ter que aparecer aqui no DATC, né? Já apareceu. Arquivos, já está no processo de recuperação, acho que ele já até terminou. Finalizou. Tá aqui os arquivos restaurados, nas pastas, arquivos. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Espero que tenha sido de grande ajuda para vocês, tá? Quem ainda não usa a solução de backup em nuvem, faça isso o mais rápido possível, porque hoje com o ransomware não se brinca, né? Com os tipos de ataques que a gente está vendo aí diariamente, não se brinca. Então a gente tem que ter meios de armazenamento remoto, né? É bom fazer backup local, claro, backup no disco, backup em mais de uma máquina dentro da rede, mas o backup em nuvem ele vai além, porque além de lhe proteger contra ataques de ransomware e qualquer outro tipo de ataque, ele também, né, ele protege contra perdas provocadas por um sinistro, né? Um incêndio, um problema grave na rede elétrica que venha a comprometer os HDs das máquinas que estavam envolvidos nesse backup. Enfim, como eu falei, um incêndio, um problema mais grave de estrutura do prédio. Então, e cadê os meus arquivos se eu perdi meus computadores? Se eu perdi meus servidores? Joga para a nuvem, tá? E aí o Acronis é hoje uma das melhores soluções de backup. É simples, vocês viram aí que é simples de usar, tanto no backup como na restauração, e além de não ser somente uma solução de backup, né? Também é uma solução de segurança, onde você pode estar fazendo ali uma casadinha, né? Você pode estar fazendo ali uma casadinha do anti-malware, né? Da solução de segurança ali do anti-malware com a solução de backup, né? Para proteger seus arquivos, deixar eles ali mais seguros, copiar os arquivos sabendo que eles estão íntegros, não estão criptografados por ransomware, certo? E aí, qualquer coisa, mande as ordens. Aqui o nosso contato, tá? Nosso e-mail de contato para uma consultoria mais específica, para a contratação do serviço do Acronis. Entre em contato com a gente se for o caso uma apresentação online aí via meeting para vocês aí, para o pessoal da diretoria de TI, quiser conhecer mais sobre a ferramenta, quiser conhecer os outros recursos que o Acronis Cyber Protect Cloud tem, estamos à disposição. Faça contato com a gente aí, soluções@solutionti.com.br. Teremos o maior prazer em atender você, atender a sua empresa, né, no projeto de segurança aí para manter os dados seguros, manter os dados a salvos, né, contra ransomware e contra perdas desses dados, né, contra malwares e contra perda desses dados. Ok? Um abraço e até mais.